Olá pessoas, eu sou o Keiler, professor de História. Nós viemos aqui conversar sobre a Primeira República ou a República Velha. Mas esse período de Primeira República ou República Velha, que vai de 1889, quando começa a partir da proclamação, até 1930, nós vamos pegar um assunto em especial. Uma das revoltas que aconteceram naquele momento foi então a revolta da Chibata, e é sobre ela que nós vamos falar agora. Se você gostar, dê logo um like aqui, e se tiver outras sugestões também de conteúdo, faz aqui um comentário sugerindo que a gente providencia para vocês, ok? Então vamos começar. A revolta da Chibata ela vai acontecer em 1910 no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, lembrando, é a capital do Brasil naquele período. E ali a gente vai verificar uma efervescência de movimentos políticos nessa época. Entre os movimentos que marcam a Primeira República, a gente vai verificar que estaria então a revolta da Chibata. E o que teria sido isso então? A revolta da Chibata, ela ocorre, na verdade, quando parte da Marinha brasileira se revolta, se rebela, então, com umas condições que seriam, então, a realidade daquilo ali. A Marinha do Brasil, naquele momento, já era, desde o Império, inclusive, a menina dos olhos do governo brasileiro. Embora o exército estivesse governando o país por algum tempo, tivesse proclamado a república, a Marinha, naturalmente, ela tinha toda essa pompa. E a Marinha, por sua vez, ela tinha uma composição social muito heterogênea. Essa composição era formada naturalmente de pessoas de famílias abastardas, com sobrenomes influentes e que faziam parte naturalmente de um grupo que poderia então ir se projetando nos escalões da Marinha, daquela força militar, se tornando então até seus comandantes. No entanto, uma boa parte dessa marinha, eu diria até que uma boa parte, considerando um número expressivo de marinheiros, eram na verdade uma camada da patente mais baixa da corporação, que era formado por gente pobres, sem nenhuma influência e muitas vezes, na maioria, eu diria até assim, negros, que no entanto influenciaram algumas situações que a gente vai colocar então aqui. Em um dos códigos da Marinha, em uma das situações que a gente pode colocar então aqui, estaria, por exemplo, uma lei que já era antiga, mas que ainda existia no primeiro momento da República, que eram os castigos físicos, que a gente vai verificar, por exemplo, que está ali como uma regra, como algo legal. E entre esses castigos físicos, a gente vai verificar que estava ali as penas leves, que era a prisão em solitária por mais ou menos 5 ou 6 dias, mas também estava ali a chibata, ou o castigo corporal. As penas mais consideradas mais graves eram punidas, então, com 25 chibatadas, mais ou menos. Algumas vezes poderia extrapolar as 30, mas a regra seria 25. E 25, vamos comentar aqui, que já era demais para uma pessoa suportar essas 25 chibatadas. No entanto, a gente verifica que ainda era uma realidade da Marinha algumas condições precárias da qual os seus marinheiros eram tratados. Mais precisamente, aquela patente mais baixa formada por pessoas oriundas de famílias pobres e, ao mesmo tempo, negros. Uma grande quantidade de negros ainda compunham essa patente, esse momento aí ainda era composto por negros ali naquela patente da corporação. E aí a gente vai verificar então o seguinte: eles eram maltratados, eles não recebiam seus soldos em dias, muitas vezes não recebiam soldos dignos, soldos seriam os pagamentos, comiam comidas estragadas, muitas vezes vencidas, não tinham tratamento adequado e eram em geral humilhados. Essa situação, ela seria uma realidade que vai naturalmente colocar esses marinheiros numa condição de repúdio. Uma hora, naturalmente, isso daí iria estourar em revolta. É isso daí, naturalmente, que a gente chega aqui no João Cândido, que liderou a revolta da Chibata.
que liderou o movimento que vai exigir melhores condições que venham revogar essa realidade da Marinha brasileira. Mas aqui a gente vai verificar o seguinte: João Cândido, ele era filho de ex-escravos, naturalmente negro, e que naturalmente fazia parte ali daquela patente ali da Marinha que sofria com todas essas situações. A gente vai verificar que um determinado contexto seria favorável para essa revolta, para essa rebelião, e que seria o seguinte: acontece que em 1910, ou melhor, no início do século XX, o Brasil comprara da Inglaterra 4 encouraçados, que eram navios potentes, modernos, grandes, era tudo aquilo que a gente poderia chamar de tecnologia moderna e avançada para a época. Navios grandes, muito altos, e que ao mesmo tempo tinha canhões giratórios, aqueles canhões naturalmente que poderiam destruir inclusive fortes, com alta potencialidade bélica, que foram comprados naturalmente da Inglaterra. A Inglaterra então vendeu 4 encouraçados para o Brasil, e entre esses encouraçados estava o Bahia, o Deodoro, o São Paulo, e também estava o Minas Gerais, que foi exatamente um dos navios, foi o encouraçado que foi comandado e ao mesmo tempo controlado pelo João Cândido durante a revolta. Acontece que a tecnologia bélica desses navios era tão potente, tão moderna, que foi preciso enviar para a Inglaterra marinheiros experientes que pudessem naturalmente estar ali para saber como controlar, aprender a lidar com toda aquela tecnologia. João Cândido teria entrado na Marinha por volta dos 14 anos, e ele já era um marinheiro experiente. Ele, como outros, e aí eu estou falando de todas as patentes possíveis, foram então para a Inglaterra aprender como lidar com esses encouraçados. Esse treinamento, então, seria fundamental para saber lidar com aquele produto que o Brasil estava adquirindo naquele momento. No entanto, ao chegar lá, a gente vai verificar, então, 2 coisas que são fundamentais para que isso mais tarde venha a gerar a revolta. Acontece que em 1905, lá na Rússia, mais ou menos, por esse período, salvo engano a data, a gente vai verificar ali que na Rússia, os marinheiros controlaram o encouraçado Potemkin e usaram ele, naturalmente, como uma ameaça para, então, barganhar algumas reivindicações do governo russo. E isso daí deu certo, porque o governo, com medo de ser, então, atacado pelo encouraçado que estava em poder dos rebeldes, acabou atendendo às exigências. Só que isso daí foi uma história que rodou ali pela Europa toda. E ali, estando na Inglaterra, a gente vai verificar, então, que os marinheiros brasileiros que estavam ali ficaram sabendo disso que aconteceu. E tomaram isso como exemplo, principalmente os soldados mais rasos, tomariam isso como exemplo, de repente, para pensar em uma situação futura aqui no Brasil, certo? A outra situação também, e isso daí é bem interessante, é que os marinheiros do Brasil, da baixa patente, começaram a perceber como eram tratados os marinheiros da Inglaterra também do mesmo patamar. Olha só que interessante, né? E aí você vai verificar o seguinte: lá não tinha chibatada, lá não tinham, além dos castigos físicos, também não vai ter soldos atrasados, condições desumanas de tratamento, não vai ter toda aquela situação precária a que estavam submetidos os nossos marinheiros. Eles eram tratados dignamente como humanos, e isso desperta nos nossos marinheiros aquela interrogação: por que nós então somos tratados assim no Brasil? E isso começa naturalmente uma ideia e ao mesmo tempo uma informação se unir ali com outras e fazer naturalmente com que eles pensem numa possível revolta para lidar com toda aquela situação. Isso naturalmente merecia apenas uma atenção, um planejamento e um estupim, que vai acontecer naturalmente aqui. Em outubro de 1910, por volta de 23 ou 24 de outubro, a gente vai verificar então que estoura a revolta.
O que aconteceu aí foi o seguinte, a gente verifica que naquela saída e entrada de marinheiros, aconteceu um episódio, e esse episódio envolvia um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues Menezes, que também era conhecido como baiano, que era ali, naturalmente, da baixa patente, que entra no navio com uma garrafa de cachaça. E aí, então, ele foi interpelado por um cabo, naturalmente, ali, branco, e teria, então, interpelado, verificado, constatado a garrafa de cachaça, e isso daí, naturalmente, seria muito grave, muito ruim. O que faz com que ele seja anunciado, então, ele seja denunciado, perdão, para o seu superior, e aí então, para servir de exemplo, o Marcelino Rodrigues Menezes teria então sido colocado para levar 250 chibatadas. Pessoal, eu estou falando 250 chibatadas. Eu acho que ninguém aguenta isso aí. Se você conhece alguém que aguenta 250 chibatadas, coloca aí nos comentários para a gente saber quem é esse cara, porque o Marcelino Menezes não conseguiu. E naturalmente aquilo era para servir de exemplo. O problema é que colocaram lá uma grande quantidade de soldados, inclusive alguns batendo os tambores, para que o Marcelino fosse chicoteado. Aquilo é uma humilhação que ao mesmo tempo joga ali na cara dos marinheiros a condição precária e degradante a que eles têm que estar submetidos, calados, quietos e naturalmente sem reclamar. Só que no seio desses marinheiros já havia naturalmente toda uma pretensão de revoltas contra aquilo. E aí a gente vai verificar que não dá outra. A gente verifica então que a revolta eclode, os marinheiros então se juntam, e esperam naturalmente esse estupim, se juntam e tomam conta dos 4 encouraçados. Os 4 encouraçados estariam agora nas mãos dos marinheiros. E isso daí era fácil, porque eles eram a maioria dentro dos navios. E isso foi muito fácil para eles, naturalmente, controlar todas aqueles navios potentes, certo? E naturalmente, com o conhecimento de como manuseá-los, isso seria naturalmente terrível para o alvo deles, as autoridades brasileiras. Foi aí então que eclodiu a revolta da chibata. De posse desses navios, a gente vai verificar então que os marinheiros ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. E não foi só uma ameaça, não ficou só nisso. A gente vai verificar também que, inclusive, foi dado um sinal, seria dado um sinal para quando eles, então, pudessem começar as manobras ali, para começar a tocar o terror ali no Rio de Janeiro, certo? E, naturalmente, se desviar ali para o Palácio do Catete, que dava para chegar ali no Catete e, naturalmente, fazer todo aquele movimento de pressão ao governo. E aí foi então que foi dado tiros, inclusive de canhões, ali pelo Morro do Castelo, ali pelo Morro do Convento de São Bento. Um desses tiros, inclusive no Morro do Castelo, ele destruiu ali uma parte do local, e 2 garotas, 2 meninas, 2 crianças foram então mortas com isso daí, o que gerou mais pânico ainda. E no meio desse pânico, a gente vai verificar que o Rio de Janeiro, ali naquela região, ele passa então a viver com aquela situação ali de terror, de pânico, o que é que vai acontecer, e aí naturalmente aquela elite mais abastada, ela se esvai para a região dos lagos, para outras localidades mais distantes, e ficar ali mais tranquila, esperando tudo passar. Enquanto isso, as camadas populares, aquelas pessoas pobres, elas vão ficar ali aterrorizadas, com medo de tudo aquilo acontecer e prejudicá-las, naturalmente. É nesse momento também que a gente verifica, e isso daí é uma coisa importante de destacar, a maestria dos tripulantes. Tudo isso também era muito e naturalmente muito complicado, porque além deles serem pessoas que sabiam lidar com os navios, eles lidavam com esses navios com muita maestria. E aí isso naturalmente faz com que as pessoas fiquem mais apavoradas ainda. Há inclusive registro que o próprio jornal americano New York Times teria então mais tarde falado sobre essa maestria dos tripulantes,
dito então, naturalmente, muitos elogios da forma como eles conduziam esses navios ali na Baía do Guanabara. E aí a gente vai verificar então que, diante desta situação, eles preparam toda uma petição com as exigências que serão enviadas ao governo. Na época, então, nesse mesmo ano, quem começava a governar o país era o Marechal Hermes da Fonseca, que teria, então, recebido as exigências. Entre essas exigências, a gente vai verificar que estaria melhores soldos, que seriam, naturalmente, melhores salários, pontualidade no pagamento, dignidade no tratamento com esses marinheiros, comidas de qualidade, certo? Sendo proibido, por exemplo, servir comida estragada, entre outras situações, a gente não pode naturalmente esquecer a chibata, que deveria ser revogada, porque para muitos aquilo dali ainda era um resquício da escravidão, do tratamento da escravidão. E nós estamos falando aqui, gente, mais de 20 anos pós a abolição da escravidão. Então, aquilo dali mostrava que a escravidão, ou pelo menos o tratamento dispensado aos escravos, ainda perdurava ali entre os marinheiros. E isso daí seria colocado ali na petição para ser revogado, naturalmente, pelo governo. E foi aí, então, que o governo atendeu às exigências. Claro que não foi de primeira vez. O governo Hermes da Fonseca relutou. Houve ali um embate entre o governo e o Congresso Nacional. O presidente da República não queria aceitar as propostas, mas o Congresso Nacional entendeu, inclusive como porta-voz. E a gente tem, então, o Rui Barbosa, um ex-ministro, que teria, então, se colocado a favor dos revoltosos, considerando que tudo o que eles estavam pedindo ali era uma coisa muito comum, era uma coisa muito fácil de resolver e que era o mínimo de dignidade, de humanidade que poderia, então, se oferecer a eles. Mas, para o governo e, naturalmente, para uma parcela, embora pequena, dos deputados do Congresso Nacional, a gente vai verificar que aquilo dali seria demais, não pelas exigências, mas pela forma como tudo isso estava sendo reivindicado. É importante destacar que para o governo federal e para alguns deputados, inclusive para a elite do Rio de Janeiro e de qualquer outra localidade, aquilo dali não poderia ser visto como normal, mas visto como uma afronta, porque a gente não pode se curvar à exigência dessa ralé, desses negros, fazendo exigências, querendo ser tratados como gente. Isso daí não pode. Isso daí não seria interessante. Isso daí não seria uma coisa aceitável para aquela época. E isso daí, naturalmente, é visto como uma afronta por uns, naturalmente como uma reivindicação de dignidade humana por outros. E o que naturalmente vai fazer com que eles entrem ali no embate, mas a maioria naturalmente movida pelo bom senso, fez com que então as propostas fossem aceitas e aí então a gente poderia dizer que terminava por aqui a revolta. Poderia, mas não terminou. Acontece que depois de tudo aceito e tudo resolvido, a gente ainda vê um outro momento que é exatamente uma revolta que vai eclodir na Ilha da Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras. E a gente vai verificar que ali eclodiu uma outra confusão, uma outra rebelião. E dessa rebelião, João Cândido não tinha nada a ver, não tinha nenhuma ligação. Sabe? Inclusive era até contrário a essa rebelião, mas eclodiu. E no momento que ela eclode, a gente vai verificar então que o governo aproveita desta situação, aproveita do movimento para revogar as decisões que ele tinha então tomado à contravontade. E aí então ele resolve prender não só João Cândido, como também os outros revoltosos. Ele resolve punir. E esta punição, naturalmente, colocou ali centenas de soldados na prisão. E entre os castigos, a gente verifica que alguns teriam sido degredados para o Acre. Imagina, degredar alguém para o Acre, para a Amazônia, era um castigo, era você degredar para o fim do mundo, ou para o mundo selvagem, ou para o mundo que você não sobreviveria. E isso daí seria terrível. Então, alguns soldados foram degredados para o Acre e
outros soldados foram punidos. No caso, por exemplo, do João Cândido, ele teria sido punido com a prisão em uma solitária. Alguns soldados e o próprio João Cândido, em meio a eles, teriam sido presos na Ilha das Cobras, ali naquele local, mas a prisão deles teria sido em uma solitária. Solitária, claro, solitária para um só prisioneiro. No entanto, a gente verifica, não foi só um. Eles colocaram, na verdade, 18 prisioneiros junto ali, numa prisão solitária. No meio deles estava o João Cândido. Eles teriam colocado, antes dos prisioneiros, teriam colocado cal ali naquela localidade. E aí, quando o cal seca, naturalmente, aquilo começa ali a produzir uma poeira que é extremamente nociva e que leva até a morte, naturalmente, aqueles prisioneiros. 18 prisioneiros no mesmo local, em uma condição como essa. E que a gente vai verificar, então, que depois de 2 ou 3 dias, isso foi na noite do Natal, dia 24 de dezembro de 1910, foi o dia que eles foram presos, certo? Depois de prendê-lo, o capitão que ordenou a prisão e coordenou tudo ali, foi então para um baile de Natal, ali no centro do Rio de Janeiro, e aí então eles ficaram lá por 3 dias ou 4, não me recordo assim. Mas o importante é que, depois de todo esse tempo, eles foram lá e só 2 prisioneiros estavam vivos, e um deles era o João Cândido. E aí, então, eles pegaram o João Cândido e levaram para um manicômio, um hospício, certo? E o internaram lá por algum tempo, alegando então que ele estava louco. E de fato, um episódio que fazia com que dissesse que ele estava louco, era porque ele começou a ver e ao mesmo tempo ouvir os amigos que estavam na prisão. Ele tentava dormir e ouvia os amigos gritando por socorro, me tira daqui. E isso daí foi estupim para internarem ele como louco. Passado algum tempo, certo? A direção daquele hospício teria constatado que ele não estava louco, ele estava traumatizado. E ele teria sido, então, libertado do hospício. Acontece, gente, que o João Cândido segue a vida dele. E a gente verifica naturalmente que a primeira coisa que ele teria sido era riscado da Marinha. O seu nome seria riscado. Havia ali todo um esforço para esquecer quem foi João Cândido, um esforço para esquecer a atitude de João Cândido e principalmente os motivos pela qual eles se rebelaram. Os motivos pela qual levou ele a liderar uma rebelião que acaba com a chibata na Corporação Marinha. E aí a gente verifica que há todo um esforço naturalmente para que tudo isso seja esquecido. O João Cândido segue a vida dele ainda pelo Rio de Janeiro. Ele vai morrer em 1969, a revolta se dá em 1910, então ele morre bem depois. Ele ainda tem ainda um longo período de vida ali no Rio de Janeiro. E que a gente vai verificar então que ele leva uma vida humilde, morando na favela e ao mesmo tempo vivendo como pescador ali pela região do Valongo, aquela região ali, se eu não me engano, certo? Então ele vai levar a vida dele como um pescador, ele pescava e ao mesmo tempo vendia o peixe, certo? Aquele que liderou o movimento agora está ali numa vida muito simples. Há um episódio que ocorre décadas depois e que alguns historiadores frisam isso, é que em 1953, quando Minas Gerais foi vendido como carcaça, como sucata, já estava bem obsoleto, décadas depois, no momento em que ele estava sendo levado, e aí naturalmente ele é levado bem devagar, e algumas vezes precisa parar, o João Cândido teria pego uma embarcação menor e teria se aproximado do Minas Gerais, que foi exatamente o navio que ele controlou durante a revolta, teria se aproximado, dado um beijo e chorado naturalmente, lembrando de toda aquela situação. E depois voltado naturalmente como anônimo para ir para a beira do cais, certo? Uma outra situação é que o João Cândido é uma dessas pessoas que a história muitas vezes eu diria, na verdade, que a sociedade,
a estrutura, o Estado esquece e faz questão de mantê-los anônimos. E a gente só encontra esses personagens lá na história, certo? Se você já tinha ouvido falar do João Cândido, deixa aqui nos comentários aonde você ouviu e o que você ouviu falar dele, certo? Mas é na história que a gente vai achar esses personagens. Não é necessariamente numa praça pública, no nome de rua ou qualquer outro local que naturalmente insira mais dignidade a esses personagens. E aí a gente verifica o seguinte, algumas homenagens, por exemplo, elas foram tardias. No final da década de 70, a gente vai verificar então que dois compositores, João Bosco e Aldir Blanc, eles vão compor uma música chamada Mestre Sala dos Mares, onde eles falam e homenageiam o João Cândido. No entanto, como na década de 70 a gente vivia ainda uma ditadura militar no país, e a censura, naturalmente, ela era muito feroz, com qualquer coisa que o governo discordasse ou visse como uma homenagem a quem eles não queriam que fosse homenageado. Então a música ela foi censurada em várias partes. E a gente, naturalmente, só vai ter essa música cantada depois da sua forma mais original, quando a ditadura militar deixa de existir no país. Isso daí, naturalmente, por volta da década de 70, e foi gravada pela Elis Regina. É uma música muito interessante. Se você já conhece, deixa aqui nos comentários também, se você já conhece essa música. Se você não conhece, vá lá e ouça a música e associe com o que a gente está discutindo aqui. Uma outra homenagem também que existe ao João Cândido e que ela também é bem recente, ela é de 2008, e quando ela foi inaugurada, ela inclusive considerou o João Cândido como almirante da Marinha, certo? Uma coisa que a Marinha nega, inclusive, por conta do que ele fez, não seria muito interessante chamá-lo de almirante, mas a autoridade política local que homenageou a estátua chamou de almirante. Foi na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, onde está lá a estátua do almirante. E que a gente vai verificar que em 2012 ela teria sido recuperada, porque infelizmente a gente percebe que monumentos eles são destruídos, além do tempo também pela interferência das pessoas. Então ela teria sido recuperada em 2012 e novamente reinaugurada, certo? Foram governos recentes que, inclusive, homenagearam esses heróis que a gente só encontra nas histórias, certo? Essas pessoas passaram a ter alguma dignidade e ganhar, naturalmente, algum valor, alguma importância, algum significado na história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like aí, certo? E, ao mesmo tempo, se você quiser, sugira, então, novos temas para que a gente possa encontrar e, de repente, abordar esses temas em próximas gravações e próximas aulas, tá? Deixe seu comentário, deixe seu like e valeu, galera. Até um próximo momento.